Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, rapaz, eu tenho que botar aqui na minha cachola, né? Senão eu esqueço. Se você está chegando agora no canal aí, se inscreve no canal, né? Dá aquele tapa no like, compartilha para que nossos vídeos possam alcançar mais pessoas. Meus irmãos, hoje eu vou falar uma coisa, na verdade eu vou fazer uma retratação do vídeo que eu fiz ontem. Mas antes que eu faça essa retratação, eu vou fazer aqui uma exegese de um acontecido ontem, que acho que muita gente assistiu, que foi a diplomação do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E o interessante é que, ao observar os discursos, né, do presidente do TSE, né, o Carequinha, como é o nome dele? Esqueci o nome dele, eu não sou... Peraí, que eu... Esqueci, o presidente do Tribunal Eleitoral, né, Supremo Tribunal. Bem, se você observou, ele fez um discurso, né, defendendo a democracia. Em todas as pautas que ele abordou, ele defendendo a democracia, o Estado de Direito e etc, etc. E, de certa forma, ele atacando o atual governo, dizendo que o atual governo é extremista, é um governo autoritário, é um governo que estava buscando tirar a liberdade, acabar com a democracia e etc. Agora se observa o seguinte, dentro da gênese do que consiste um governo, a ideia democrática é a ideia da dualidade. Sem dualidade, sem o contraditório, sem pensamentos opostos, a democracia não tem sentido. Não tem sentido a democracia se ela não for vivenciada, aplicada com dualidade. Ou seja, tem que haver os extremistas, tem que haver os republicanos, tem que haver o socialista, tem que haver... Ou seja, é uma liberdade do que consiste todos os pensamentos políticos. Então não pode haver uma centralização de uma ideologia. Mas se você observa, se você for um bom observador, o que consistiu tanto no discurso dele como do atual do presidente eleito, é que eles defendem que a democracia consiste no seu governo, na sua ideia, na sua ideologia. E somente dentro do que consiste as suas ideologias, os seus pensamentos, que seriam a democracia. A partir do momento que haja qualquer outra ideologia fora do que eles acreditam, não é democracia. A democracia só consiste em cima do que eles apresentam, ou seja, eles estando no poder, então o país é democrático. Então o país é democrático. Quer dizer que esses últimos 4 anos, que, né, vamos aí passar, né, esses últimos 4 anos do governo de Bolsonaro não foi democracia. Foi ditadura, foi autoritarismo. Bolsonaro tirou o direito da imprensa, Bolsonaro tirou a liberdade do indivíduo de ir e vir. Não vivemos uma democracia, né? Vivemos uma falácia, vivemos uma ditadura. Mas agora nós vamos viver uma democracia. Tá entendendo? Rapaz, eu fico rindo, gente, por isso que eu deixei a questão da política, né, dessa questão, digamos assim, de ideologias partidárias, porque não tem sentido nenhum, não. Agora tudo é democracia. Agora nós estamos digamos, o PT, a gente sabe, né, que a ideia do PT é um socialismo radical, né? Não sei, eu acredito que eles não vão conseguir implantar esse socialismo radical, né? Mas a ideia do princípio petista é um socialismo radical, mas no Brasil não vai encaixar nessa ideia de socialismo radical, senão viraria de certa forma uma ditadura, né? Mas não é democracia, hein? Então, meus queridos, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que a democracia é um único regime político que abre um leque de possibilidade para qualquer outro regime político.
abre espaço para a ditadura, abre espaço para o nacionalismo, é um princípio, digamos assim, de aplicação de um comunismo, porque não há um comunismo, a implantação de uma política comunista, se não tiver antecipadamente o socialismo. O socialismo é a chave hermenêutica para que haja, assim, no futuro, uma ideologia comunista. Isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer nesse mundo existencial de um homem telúrico, de uma humanidade totalmente fora do que consiste uma universalidade. O comunismo, dentro do que consiste a ideia comunista, não é do planeta Terra, é de uma outra civilização, né? É de uma outra civilização. Mesmo que o comunismo como ideia de vivência social é desde os primórdios da humanidade, né? Nós temos ali um relato muito interessante do que consiste o comunismo no livro de Atos, capítulo 4, onde o cristianismo nasce com uma ideia comunista, ou seja, dividir os bens daqueles que têm mais, dividir os bens com os menos favorecidos e que haja assim um bem comum, ou seja, tanto de ideias como de vida financeira e etc. Então o comunismo não é agora, não é contemporâneo. A ideia comunista sempre esteve inerente, porque de certa forma eu como pré-existente de ideias, eu acredito que nada se cria, né? Tudo se copia. Então você não pode tirar um coelho de uma cartola se o coelho já não estiver naquela cartola. Então tudo que o homem apresenta, tudo que o homem venha externar é porque de certa forma já pré-existia. Então eu acredito muito que essas ideias políticas, há sim uma civilização que um dia vivenciou, que um dia de certa forma foi aplicada, né? Mas aqui nesse mundo telúrico de existencialidade finita desses homens totalmente carcomidos, dificilmente nós vamos presenciar um regime comunista de fato, como reza o que seja essa ideia comunista. Bem, depois dessa introdução, eu quero aqui me retratar com o grão-mestre do Gombe, né? O Ricardo, aí esqueci o sobrenome dele. Ontem passamos quase uma hora no telefone, onde, de certa forma, eu me congratulei com a pessoa do Ricardo. Eu não sei do passado dele, não sei da vivência dele, não tenho experiência objetiva com o mesmo, né? Mas o que me deixou feliz e congratulado foi a atitude do mesmo, de sair em defesa daquilo que ele acredita. Ele não se esquivou em vir falar comigo de forma muito educada, de forma muito maçônica, mantendo-se assim na ética, sem nenhum tipo de agressividade, simplesmente colocando os pontos, né, aonde eu abordei, que foi o que consiste a ideia do que eu falei, que ele quer ficar eternamente no cargo de grão-mestre. Ele disse: Jair, olha, eu vim aqui simplesmente porque, essas são as palavras dele, eu estou vendo que você é um cara consciente, é um cara que está fazendo um trabalho dentro do que consiste a desmistificação da maçonaria institucional, mas muitas vezes as conversas não chegam como é de verdade, né? A conversa ela tem 3 variações. De fato, a verdade, aquilo que tu chega nos teus ouvidos e aquilo que a gente vivencia. Então, o Ricardo foi muito feliz quando ele disse: olha, Jair, a história do Gombe não é muito diferente de todas as potências maçônicas nacionais e etc. Nós fundamos, né, dentro da regularidade da origem, etc. E outra coisa que ele até pediu venha foi a questão de que alguns irmãos do Gombe estão dizendo que a Glumbi é uma potência irregular. Ele se retratou com nós outros, dizendo que a Glumbi também é uma potência regular, que tem a mesma origem, mas isso é outro detalhe. Mas o que foi interessante é que ele disse: olha, Jair, a questão de eu estar na direção do Gombe até hoje, né, não é por uma questão de me perpetuar no poder. A questão é porque ninguém quer, né? Ele foi bem enfático. Então, essa questão, quando ele diz com as palavras, e que ele me permitiu falar, como eu estou falando, eu pedi permissão, eu posso falar isso no canal, no momento que eu vou me retratar com você? Pode, meu irmão. Ele disse que não é uma questão dele querer ficar no poder, a questão é de que não há ainda um sucessor. Ninguém quer assumir o grão-mestrado do Gombe, no simples fato que é um fardo, né? Não é um cargo, é um fardo que ele vem carregando.
e que ele não está retrocedendo no sentido de que não há ainda um sucessor. A partir do momento que alguém queira, de certa forma, que tenha a capacidade, diga de passagem, né, que tenha a capacidade administrativa de levar o GOMB adiante, ele com certeza, foi o que ele disse para mim, que será, de certa forma, passará o malete para o seu sucessor. E no GOMB, como ele me falou, no seu sentido administrativo, ele não é remunerado, né? Ele não ganha para ser grão-mestre. O que ele tem são as benesses, né, do que consiste de fato a instituição. Ou seja, ele foi muito sincero quando ele disse: olha, Jair, quando eu viajo, é a instituição que paga, mais do que justo, né? É os irmãos que bancam as minhas viagens, mas eu não, e assim as palavras dele, eu não tenho meu salário fixo, eu não ganho pela instituição, mas todas as minhas viagens, todas as minhas representabilidades, quem custeia é a instituição. Então ele foi muito sincero, gostei muito da sinceridade dele. Foi onde nós tocamos também no tópico, onde eu falei que eu não tenho nenhum tipo de restringimento de que o grão-mestre possa ser remunerado. Isso aí eu já venho falando constantemente. O que deve ser é sinceridade, é dizer de fato, não fazer como essas instituições autocráticas diz aí, que o grão-mestre não é remunerado, e nós sabemos que é remunerado, né? Por exemplo aí, aqui nessa era cosmonáutica, para mim, o cara que viaja, o grão-mestre que mais viaja no Brasil é o Múcio. E dizer que todas essas viagens custeadas do bolso dele, sai do bolso dele, claro que não. Claro que não. O negócio é ser verdadeiro, como o Ricardo está sendo verdadeiro. Ó, Jair, acontece isso mesmo, eu viajo, né? Os hotéis são pagos pela instituição, os irmãos que banqueiam. Mas eu, particularmente, essas são as palavras dele, eu não tenho um salário fixo, né? Eu sou beneficiado pela própria instituição. E o que acontece dentro dessa temática, ele falou uma coisa bem interessante. Agora, Jair, eu acredito o seguinte: a partir do momento que o GOMB tiver dentro do que consiste as mesmas temáticas eleitoral das potências mais antigas, como o Grande Ônibus Brasil, como o Grande Loja, quando nós tivermos chapas, né, para disputar o cargo de grão-mestre, meu irmão, pode ter certeza, ele foi muito sincero, eu não quero estar mais aqui, porque eu acredito que aí é onde vai haver, de fato, o grão-mestre sendo remunerado, porque ninguém disputa uma eleição, digamos assim, pelo simples fato de ser uma pessoa altruísta. Você disputa uma eleição porque algum benefício consiste naquela instituição e que você vai ser beneficiado. Então eu deixo aqui o meu retratamento, né? Porque que chegou, por isso que eu não gosto de falar coisas que eu não tenho digamos assim, as verdades de todo um contexto, né? Então eu deixo aqui a minha retratação nesse vídeo, a pessoa do Ricardo, hoje grão-mestre do GOMB, né? Mantemos um diálogo formidável, ou seja, estreitamos os laços, né, como os verdadeiros irmãos. E de certa forma, Ricardo, siga aí o meu respeito, continue o seu trabalho, né? E dentro do que você falou, não importa aí se de fato os irmãos assim desejam que você fique no cargo, né? Que você está no cargo, como você falou, não por uma questão de querer ser o autoritário, querer ser o dono do GOMB, mas pela vontade democrática dos irmãos, e que você ali está no cargo por esses motivos. Espero que seja por esses motivos, foi assim que você me falou, né? Então, parabéns e etc. Eu já, particularmente, aqui a questão da GLUMB, o nosso grão-mestre é simplesmente simbólico, né? A gente não tem, de certa forma, nenhum tipo de intuito de permanecer no poder, e já aconteceu da gente querer, não diferente de você, Ricardo, passar o malhete para outro irmão, mas o mesmo não quis, né? Se achando assim de certa forma incapaz. E aí eu comungo muito com você, mas se tivesse dinheiro no negócio, se de fato o grão-mestre fosse remunerado, o grão-mestre ganhando dinheiro, com certeza a coisa seria diferente, a coisa seria disputada e todo mundo queria comer um pouquinho do osso. Mas como não está gerando dinheiro, aí ninguém quer esse encargo, que é o cargo de grão-mestre. Te amo sem te conhecer.